presença é o meu prazer. Salmos 42, versículo 1 diz que assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando? Ele faz essa pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Tua presença é o meu prazer. É a resposta. Põe a mão no ombro de um irmão, de uma irmã nessa noite profética. E libera uma palavra de vida. Ora por esse irmão, ora por essa irmã nesse momento. Se quiser, pergunta a esse irmão em que eu posso ser útil e te ajudar em oração. Eu quero interceder pela sua vida nessa hora. Bem-vindo, Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do meu irmão que escolheu a boa parte, que decidiu adentrar esse manto profético. Continua manifestando a sua glória, os teus sinais, os teus prodígios, suas maravilhas. Continua a derramar a unção que despedaça jugo nesse lugar, Senhor. Toda a opressão, toda a maldição, dores, doenças, enfermidades vão saindo agora. Todo espírito que não seja o Espírito de Deus, o doce Espírito da presença de Deus nesse lugar, aqui, na sua casa, na sua família, e a todos que também recebem e participam em seus lares através dessa live, a todo ato da maldade, das trevas, do inferno, nós repreendemos e saia, vá embora agora em nome de Jesus. Que os serros de bronze sejam quebrados e os céus sejam abertos sobre a sua cabeça e que toda oração que é feita neste lugar, nessa casa que é chamada casa de oração, o Senhor possa estender as suas mãos ao teu favor, à tua casa nesse momento, e a bênção repose agora sobre ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te recompense. Eu profetizo a tua recompensa nessa noite, de maneira tal que todos hão de considerar, reconhecer que Deus operou grande obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu profetizo um tempo de refrigério, um tempo de alegria, tempos de paz, de vitória em meio às lutas que você tem vivido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aquieta o teu coração, pois o Senhor é contigo. O Senhor é a sua paz. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e dê um forte aplauso à presença maravilhosa do Espírito de Deus. Nessa sexta-feira profética. Shalom, Igreja do Avivamento. Uma sexta-feira profética e um dia de muita alegria, porque é nosso aniversário do nosso irmão Itael. E vamos aplaudir pela vida do nosso irmão Itael. Hoje não é churrasco na casa dele, mas é dia de noite de queimar carne aqui, né, Itael? Mas eu soube há poucos instantes também que é aniversário da nossa irmã Tereza. Vamos aplaudir, irmã Tereza. Lembrando que as quarta-feiras é a noite de festa dos aniversariantes da Manaim, amém? Amanhã haverá uma grande festa aqui, a pastora de Deus aqui já fez a chamada a toda a igreja para o almoço, em nome de Jesus. Mas tem também uma reunião de casais, que é um investimento, pastora de Deus, R$40. R$40, invista no seu casamento, amém? Agora, Jonatas, quem está participando também, eu acredito que pode, se é que não possa estar aqui para receber a sua quentinha, a sua quentinha não, né? A sua porção generosa e dobrada,
pode também, ao ser tocado por Deus, ofertar, né? Poxa, eu não vou estar lá, mas eu vou ofertar esses R$ 25, e alguém aqui que a gente pode abençoar com a sua oferta, sendo que você vai ser o principal, qual é a câmera, Jonatas? Qual é a câmera? O principal abençoado. Tem como colocar aí, Jonatas, isso no post? O QR Code já está aí? Aí pode já, pronto, louvado seja Deus. Eita, Jonatas, rápido. Seja ricamente abençoado, bem-vindo, né? E compartilha para alguém essa grande bênção, essa live espiritual, desta sexta-feira profética. Sexta-feira profética, da qual a sexta-feira passada a apóstola ministrou aqui, sempre com unção, graça, sabedoria, sobre revelação e, diga, comunicação. Quem está vivendo revelação aqui? Mas, infelizmente, é um povo que insiste em buscar comunicação. E, muitas vezes, nessa comunicação é onde o espírito do engano, diga, todo espírito de engano, fora! Todo espírito de mentira, fora! A mentira, se você já tem a verdade, você já sabe desmascarar a mentira, mas o engano é que é um problema. Para quem conhece uma nota de R$ 100 verdadeira, não vai ser enganado com a nota de R$ 100 falsa, porque uma nota de R$ 100 falsa engana, não engana? Não parece com a verdadeira? Pois o engano ainda é pior do que a própria mentira. Então, hoje nós vamos mais uma vez, dando continuidade à revelação ou comunicação, desmascarar o espírito de engano. Porque é um tempo em que as pessoas é um tempo que não Manaim, porque Manaim toda manhã busca a revelação da verdade da palavra de Deus, amém? A propósito, hoje foi o Salmos 42, que lindo, que maravilha. Vocês que leram foram ricamente e continuam sendo ricamente abençoados pela pura revelação da palavra de Deus, onde não há nenhuma sombra de engano. Mas esse é um tempo que o povo que quer as coisas fáceis, né, rápida, vive aí numa noia de buscar profetas. Há verdadeiros profetas, mas há também falsos profetas. E a Manaim preza muito pela palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados por nenhumas falsas profecias, porque uma liderança sábia precisa ter esse cuidado com a sua ovelha. A Bíblia vai falar de um agricultor que dormiu, não vigiou, aí veio o inimigo e lançou no meio da sua plantação a semente de joio. Então é preciso que a liderança, seja os apóstolos, os pastores, os líderes de célula, vigie, para que não haja na sua plantação um investimento com jejum, com oração, com revelação da pura palavra de Deus. Alguns que vêm com aqueles conhecidos eis que eu, a minha alma, o desejo do meu coração, a minha carne te diz, não o assim diz o Senhor. Eu já tive algumas dificuldades com isso, dois discípulos, mas pense em dois discípulos que eu olhava, e sabe, você tem aquela, poxa, vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar. Aí um deles visitou uma determinada denominação, e ao chegar, de repente, veio aquele, ou aquela, não sei o sexo, mas veio marchando, batendo o pé e dizendo, olha, o seu lugar é aqui, assim, eu te digo, e coisa e tal, e coisa e tal. Tudo bem, ele ficou lá, mas hoje, infelizmente, nem lá e nem aqui, esse discípulo está no mundo. O outro chegou e disse, olha, alguém chegou para mim na rua e diz, eis que eu te digo que você
vai viajar às nações, né? Aquela velha, vocês vão viajar às nações, e lá Deus vai lhe usar e coisa e tal. E esse rapaz veio dizendo, olha pastor, e o pastor não era líder, né? Hoje eu entendo que o meu lugar não é aqui, porque o profeta me disse que eu vou viajar às nações. Bom, eu espero muito que essa profecia seja verdadeira, porque tanto um como o outro, um está no mundo e o outro, eu ainda vejo depois de quase 20 anos aqui ainda no Engenho Velho de Brotas, né? Está trabalhando, graças a Deus, mas a sua vida, a sua fé, eu não vejo mais aquele fervor como antes, mas é assim que as coisas acontecem. Essa semana foi aniversário do meu filho Isaac, e quando minha esposa estava grávida, a pastora Aline chegou em casa meio preocupada, porque não era pastora ainda também, e ela chegou em casa meio assim assustada. Ela disse, poxa, alguém saiu de uma determinada denominação e veio na minha direção e disse, esse que eu te digo, que o filho que está no ventre é gêmeos, um vai nascer com problema mental, e... Aí eu cheguei em casa, ela estava, vem cá, eu só quero saber de uma coisa, você disse amém? Então, muito cuidado com o que é falado, ministrado. Faça como os bereanos da igreja de Atos, que antes deles dizer amém, sabe? Não é porque tem dons, não é porque sapateia, ora em línguas, que você vai dizer amém para tudo. Amém? Amém. Ok. Eu queria trazer essa noite porque o tempo já corre, Jesus. Estou só na introdução. Algo histórico Israel, 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Revelação ou comunicação. Profeta verdadeiro, profeta falso. Assim diz o Senhor, ou eis que eu te digo. O rei Josafá, ele decide ir de encontro ao rei Acabe. Israel dividido, rei de Israel Acabe, rei de Judá, rei Josafá. Josafá foi fazer uma visita a Acabe, e o rei Acabe disse a Josafá, olha, vamos subir as terras de Remote Gileade, porque nossas terras durante 3 anos não havia guerra contra Israel e os assírios. E aí o rei Acabe decide ir tomar as terras da qual ele dizia que era dele. Josafá, por ser um homem muito temente ao Senhor, não fazia nada sem antes consultar ao Senhor. Josafá pergunta a Acabe, Acabe, vamos primeiramente buscar a palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? O que é que o Josafá quer fazer? Buscar a palavra antes de tudo, buscar a palavra a revelação que vem de onde? Do alto, irmão, direto, da fonte. O rei Acabe, que vocês conhecem a história do rei Acabe, o que é que ele faz? Ele reúne aí quase 400 profetas, e todos esses profetas chegam para o rei Acabe e diz, rapaz, tudo bem, pode subir, porque o Senhor é contigo, vai lhe dar vitória, aleluia, só vitória, os dias de hoje diria, as portas vão se abrir, tudo que está aí no desejo do seu coração, Deus vai fazer. É assim que os profetas do rei Acabe diria hoje. Todo o intento do teu coração, há um sim, um amém dos céus para você. Foi isso, em outras palavras, que os quase 400 profetas do rei Acabe disse. Josafá, que tinha discernimento de espírito, diga discernimento. Porque está acontecendo coisas hoje, irmãos, que eu digo, meu Deus, será que não tem um que tenha discernimento de espírito para saber que isso aí é espírito de engano? Enquanto todos estão dizendo lá naquela época, não está na Bíblia não, irmão, mas muito na época iria dizer, diante daqueles quase 400 profetas de Acabe, é mistério. O rei Josafá, o que é que faz? Não há ainda mais nenhum profeta aqui. Eu estou vendo estou vendo muitos aqui hoje. Não há mais nenhum profeta aqui que nós possamos consultar a palavra do Senhor.
Olha o que o rei Acabe vai dizer do versículo 8, Jonas. 1 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio. Na minha versão diz, eu aborreço. Porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Quem quer profeta assim? Nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Essa geração precisa de Micaías. Eu não quero esse profeta, porque a vida de Acabe, os irmãos sabem que era uma vida completamente errada. E as profecias que vinham para a vida de Acabe, irmãos, profecias verdadeiras que vinham segundo o Senhor, não era o que ele queria ouvir. Profetas como Micaías, ninguém procura. Se existem profetas que, o profeta fulano de tal chegou na cidade de Salvador, e você vê a multidão correndo atrás desse profeta, é mais um dos 400 profetas de Acabe. Porque se é profeta como Micaías, as pessoas aborrecem. Porque vai falar o que Deus quer falar. Profetas que não correm o risco da sua cabeça ser cortada como João Batista, é mais um dos profetas de Acabe. Porque profetas como Micaías, a profecia é: se arrependa dos seus pecados, larga essa vida de adultério, larga essa vida de fornicação. Ei, jovenzinho adolescente, tem uma fila na sua casa querendo entrar nesse banheiro, por favor, sai daí de dentro. É profeta de Micaías. É profeta que quando a igreja termina o culto, graças a Deus que terminou logo esse culto, que eu já não aguentava mais ouvir falar. Quem foi que falou da minha vida para aquele profeta? Diga, eu sou geração Micaías. Eu não falo o que as pessoas querem ouvir falar, mas o que as pessoas precisam ouvir falar, e o que Acabe precisava ouvir falar, irmãos, era a mensagem de mudança. Quem não quer mudança de vida, transformação de vida, sempre vai odiar Micaías. Mas quem não quer mudança de vidas e apenas quer ouvir coisas que é para alimentar os desejos impuros, carnais, iníquos, ímpios do seu coração, sempre vai procurar os 400 profetas de Acabe. Porque uma mulher quer a destruição da outra para receber o marido, e o profeta de Acabe está dizendo: vai, porque o Senhor é contigo. Claro, é o que ela quer ouvir, é o que ele quer ouvir. E o que é que nós precisamos ouvir essa noite? Revelação ou comunicação? Porque quando há verdadeira revelação, irmãos, nos incomoda. Quando alguém chega e diz: rapaz, quando aquele profeta ministrou, quando aquela profetisa ministrou, eu não consegui dormir a noite toda. É profeta geração de Micaías. É o que nós precisamos ouvir. Os irmãos dizem amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora vamos ver o que o profeta Micaías vai falar. Versículo 19. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita, a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba? E Deus já tinha determinado a queda de Acabe, por ter rejeitado a palavra do Senhor. Porque quando você rejeita um verdadeiro profeta, Jesus disse aos seus discípulos: vai, entra nas casas, e aqueles que receber aqueles a quem eu enviei, esses estarão recebendo a mim mesmo.
Então, por rejeitar o profeta, a palavra do profeta, o rei Acabe estava rejeitando o próprio Deus. Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, letra minúscula. Então, naquela assembleia, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. Eu o induzirei. Ou a igreja é induzida, conduzida, guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ou infelizmente muitos vai ser induzido, conduzido e guiado por doutrinas de homens ou por vozes de demônios. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Porque Deus permite que o espírito de engano usasse a boca desses 400 profetas para induzir Acabe para um caminho de morte, porque essa foi a escolha do rei Acabe. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu fico olhando alguns cenários aí, e os irmãos sabem de que falo, e não é questão de julgamento, e jamais seria blasfema contra o Espírito Santo, porque se um aqui tem discernimento de espírito, sabe que tem muitos que estão sendo induzidos por espírito de engano, e Deus já permitiu, porque essa é a escolha deles. E qual é a nossa escolha? Em que nós vamos estar e permanecer firmados? No que o Senhor diz, na palavra de Deus. Quanto diz amém? Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Mas, pastor Israel, muitos falam que o ministério profético cessou de João Batista. De fato, Hebreus capítulo 1 diz que, tendo Deus falado de várias maneiras no passado, hoje Ele fala através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? E o Filho Jesus Cristo disse que subiria ao céu, iria rogar ao Pai e iria enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode ver, mas ele está em nós e entre nós. O Espírito que vinha sobre os profetas no passado, sobre o profeta Micaías, e trazia a revelação direta do Eterno, hoje é o mesmo Espírito que habita em mim, habita em ti, diga aleluia. E o sangue de Jesus nos deu acesso pelo novo e vivo caminho. Você pode ir diretamente à fonte e ter revelações do seu Pai, do nosso Deus. Diga glória a Deus por essa vitória. Mas Deus continua hoje usando profetas? Diga sim. Se Jesus disse que viria falsos profetas, é porque se existem os falsos, existe também, e eu estou diante deles aqui essa noite. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Só que eu preciso estar correndo atrás de profetas para consultar profetas hoje? Sim ou não? De forma alguma. Você não vai ver pastor Israel atrás, rapaz, tem um profeta lá, não sei lá das quantas, canela de fogo, esse homem, rapaz, revela até CPF, o homem ora, dente de ouro aparece, eu vou lá. Você não vai me ver fazer isso nunca, em toda a eternidade. Porque se eu quiser, que eu não preciso querer, mas se eu quiser que um profeta me revele alguma coisa, eu vou falar com Deus.
E se Deus não me falar diretamente, aí sim, Ele é que vai me enviar um profeta a mim. Não é eu que vou atrás de profeta nenhum. Eu vou buscar a Deus. Quando eu me apresentarei, quando eu entrarei, me apresentarei diante da face do Deus vivo, disse Davi. Diga amém. Eu estou profeta essa noite. Eu quero ser profeta. É assim, né? Faz aí, isso cria uma, né? Eu quero ser profeta, glória a Deus. Há alguns que estão já profetizando amém, amém aqui também na live, na rede. Coisa. Jonas, me ajude isso aí. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que a unção profética alcance a sua vida. A unção profética, ela tem uma função, diga libertação. Diga, a unção profética tem uma função, libertação. Todas as vezes que Deus queria libertar Israel, Ele usava um profeta. Então, ministério profético, ministério do profeta, ministério de libertação. Porque se você conhecer a verdade, de todo engano e de toda mentira de espíritos imundos, em nome de Jesus. Então vamos ver profetas no Novo Testamento, Atos capítulo 9, no capítulo 8 o apóstolo Paulo está tendo um encontro no caminho de Damasco, e ele não cai do cavalo, a Bíblia não fala do cavalo, a Bíblia diz que ele caiu, amém? Fica muito atento a essas questões, porque às vezes você fica repetindo coisas que as pessoas vão falando aí. Mas vê o que a Bíblia está lá. Se não falou de cavalo, então ele não caiu do cavalo, não. Claro que as pessoas andam... viajar, deixa isso quieto. Vamos lá. Vamos ficar no profeta, vamos deixar a mula, e até a mula profetizou. Até a mula profetiza. Aí no capítulo 9, o Espírito de Deus vai ao profeta Ananias e diz, Ananias, vai lá, na rua direita, aí... No versículo 15 ele diz, olha, que Ananias fica com medo, porque Saulo, na época de Saulo, assolava as igrejas, vai lá, porque ele é um vaso escolhido. Ananias não quer ir, o profeta não quer ir, mas Deus está encorajando, dizendo, este é um vaso escolhido para mim, e eu lhe mostrarei o quanto é importante sofrer por causa do meu nome. Só que o escritor Lucas não vai dizer que o profeta Ananias recebe a revelação e comunica isso para o apóstolo Paulo. Então, entende-se que a forma como Deus mostra para o apóstolo Paulo o quanto é importante sofrer por causa do Evangelho, é algo que Deus revelou diretamente para ele. Amém? Então, Deus fala diretamente para o apóstolo Paulo, porque não diz que Ananias chega para ele e diz isso. Ananias apenas ora por ele, o que está escrito. Os seus olhos são abertos porque ele ficou cego durante 3 noites, 3 dias. Os irmãos conhecem a história. Quantos têm uma revelação de Deus aqui? Jesus, 2 ou 3, o povo que lê Bíblia. Quantos têm revelação de Deus aqui? Louvado seja Deus. Então você já tem uma revelação, você já tem uma direção, você já tem luz, você já tem um entendimento a respeito do que Deus quer sobre a sua vida, você já tem revelação sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, e aí para que servem os profetas para agora? Para confirmar isso. Amém? Para confirmar isso. Não vai ser profeta que vai falar nada além do que Deus já lhe falou. Por quê? Porque no capítulo 21, Jonatas, o versículo 10, estamos falando de profetas no Novo Testamento, amém? Então não cessou o ministério profético, só que a forma como Deus usa profetas hoje é para consolar, edificar e exortar. Assim diz a palavra. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou a Judeia um profeta por nome. Ele era o quê? Profeta. Qual era o nome dele? Ágabo. Profeta, Novo Testamento. Chegou um profeta na reunião onde o apóstolo Paulo estava. Vamos lá.
E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz quem? Esse que eu te digo? Isto diz? Veja que no Velho Testamento era o quê? Assim diz. Só que aqui agora é o que ouça o que o Espírito diz. Ora, se o Espírito de Deus está em mim, então eu posso ouvi-lo também. É só você buscar. Disse isto o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos. Olha a profecia que o apóstolo Paulo está recebendo. Se o apóstolo Paulo não tem a revelação dada por Deus antes de que Deus iria lhe mostrar o quanto era importante para ele sofrer por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, se ele não tivesse isso, quando ele ouvisse isso, qual seria a reação dele? Qual seria a sua reação se um profeta chegasse aqui hoje, amarrasse tuas mãos, amarrasse teus pés e dissesse: olha, lá naquela missão, lá naquele propósito, lá onde eu estou lhe mandando, aquelas pessoas vão pegar você, vai te dar uma surra, vai te arrebentar todo, tu vai ser jogado no cárcere, e a coisa vai ficar feia para o teu lado. A tua reação seria imediatamente o quê? Está repreendido em nome de Jesus. Claro, não é algo que está trazendo para você nenhuma esperança da qual você tem todas as vezes que você adentra por essas portas. Assim como está amarrado as mãos e os pés, assim vai fazer os judeus lá em Jerusalém, porque ele estava determinado a ir a Jerusalém para evangelizar naquele lugar. Vão fazer... Olha agora a resposta. E ouvindo nós isto, os que estavam ao redor, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a... Muito cuidado você que tem uma revelação de Deus. Você que já tem convicção de algo para a sua vida, porque eu já ouvi muitas coisas contrárias, travestidas de revelação de profecia, contrária àquilo que Deus já tinha falado e determinado para a minha vida. E eu sabia que era espírito de engano. Muito cuidado acerca da sua liderança, acerca da igreja que você congrega, acerca do seu chamado, acerca do seu casamento, acerca dos seus filhos. Muito cuidado. Se você tem revelação de Deus, guarde isso para que ninguém lhe tome. Porque os travestidos de amigo, eles estão tendo aqui mas cuidado com boas intenções. Vocês não sabem o quanto no início da minha fé, a minha mãe, se ela estiver assistindo, não é novidade, com boas intenções, me trouxe palavras contrárias àquilo que Deus tinha determinado para que eu fizesse. Mas se tu ama a tua mãe, se você ama seu esposo, se você ama seus filhos, o seu pastor, o irmão que está ao seu lado, mais que aquele que te escolheu antes da fundação dos tempos, você não é digno. E eu permaneci fiel ao que Deus tinha falado ao meu coração, independente do que acontecesse ao meu redor. Eu tenho a convicção do meu chamado e do que Deus quer para a minha vida. E se é palavras contrárias, profecias contrárias, eu posso até ouvir por educação, mas eu sei quando Deus está usando profetas para confirmar aquilo que Ele já falou para a minha vida. Porque a minha resposta, a sua resposta tem que ser como a resposta do apóstolo Paulo. Mesmo que o que Deus está falando vá
contrário, não que ele falou já a seu respeito, mas contrário à sua vontade, porque o que nós queremos, quase sempre, não é o que Deus quer para as nossas vidas. A resposta do apóstolo Paulo, mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda por uma revelação verdadeira que Deus me deu. E você também está pronto para isso? Tem convicção? Sabe o que quer? De onde veio? Quem é? E para onde vai? O que fazer e como fazer? Se não busca de Deus revelação, Ele vai lhe dar. E nós vamos fazer isso agora. Vamos ficar de pé. No Velho Testamento, enquanto os tangedores tocavam as suas harpas, entoavam cânticos, louvores, o espírito da profecia vinha. Deus usava os profetas, os sacerdotes, e o povo dava glória a Deus. É dele que nós precisamos. Há verdadeiros profetas, mas eles também são falhos. Um verdadeiro profeta pode profetizar 1% do que Deus está entregando em uma verdadeira profecia. Mas você tem que tomar cuidado, porque misturado com esse 1%, 99% é só o desejo do coração deste homem. Peça a Deus discernimento. Se liberte de todo engano. E viva a revelação. Vamos adorar o Senhor. Levante as suas mãos e fale com o Espírito de Deus. Espírito da profecia. Meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, o teu poder transforma meu ser de glória em glória. Declare essa verdade. Eu nasci de novo, nasci de novo. Para viver a revelação, em ti, a direção sou mais que vencedor. que o Espírito de Deus tem para a sua vida. Eu nasci de novo, Nenhum engano prevalecerá. nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver
viver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Essa é a revelação para a minha vida. Nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Com Cristo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação eu sou. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Quem aqui essa noite nos visita e quer ter a maravilhosa experiência de nascer de novo, ter de Deus revelações verdadeiras. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso hoje? Você levanta a sua mão assim. Nós queremos apenas orar pela sua vida. Todos aqui já buscam a revelação verdadeira da fonte. Já tem a revelação e a convicção da salvação para a sua vida. Você em casa também, você pode digitar dizendo: eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Obrigado, Jesus. Sexta-feira profética.
Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Apóstola Sara. Então amanhã, o almoço profético. Não falte. Adquira a sua e pode vender. Domingo, Santa Ceia. Bem lembrado. Amém? E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito da Verdade continue lhe dando revelações hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Shalom. Deus abençoe. Das águas nunca levarão amor que você sente por mim.